This conference will now be recorded. We just ask that you would be with us this day, that you would anoint Mac, Lord, that you would anoint him to speak your word, and Lord Jesus, that you would anoint us to hear your word. And Heavenly Father, that you would be with us during this time, and that you would use this time for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. A paz como vocês estão hoje. É um prazer estar com vocês nesta manhã. Hoje nós temos o missionário Mac, que vai estar trazendo a palavra, amém? Então, que o Senhor fale conosco grandemente neste dia. Man, it's good to be with everybody this morning. É muito bom estar com todos nessa manhã. I'm very excited to be bringing you the word today. Eu estou muito contente de poder estar trazendo a palavra do Senhor neste dia. As I was praying and preparing for this morning, Conforme eu estava orando e preparando para essa manhã, I kept thinking about yesterday about Sister Kim, right? eu não podia parar de pensar no devocional de ontem com a Sister Kim. And I realized there's no way that I'm going into a Bible study today. E aí ele pensou, meu Deus, eu vou ter que falar depois dela hoje. Because yesterday we ate a T-bone in the Word of God, like a steak. Ontem nós comemos filé mignon na palavra de Deus aqui com ela. But I'm going to stick with what I'm good at. E aí eu pensei, e agora, o que eu vou servir para eles hoje? And I'll be bringing the baby food today. E eu vou, então não posso negar hoje vocês, eu acho que vai voltar para o leite, porque eu sou pequenininho comparado com ontem. So to start us off today, I want to introduce you to a new term. Para começar, hoje eu quero te apresentar a um novo termo, And it's called a Cinderella story. que é a história da Cinderela. Now, when you hear that, you might think of the Disney princess. Aí você está pensando, o que? Isso aqui vai ser um devocional ou um filme da Disney? But that's not what I'm talking about this morning. Mas eu não estou falando nada sobre televisão ou sobre filme da Disney hoje. This term Cinderella story is referring to college basketball. E esse termo, a história da Cinderela, é um termo usado no jogo do basquete. And every year in America, we have this big tournament in college basketball. E todos os anos na América, nós temos um torneamento de basquete, basquete, jogo de basquete, mas de faculdade, não o que é profissional. And 64 of the best teams in the country come and play. E aonde 64 times, melhor times do país vêm e competem. And the winner of all the games is declared the champion. E aquele que ganhar todos os jogos é declarado, claro, o campeão. However, this tournament is very hard to win. Mas normalmente essa disputa é muito difícil ser o vencedor dela. There are often times that a really great team does not win the tournament. Muitas vezes um time que é muito bom não ganha essa disputa. And when a team that's not very good ends up beating teams that are, better than them, we call that a Cinderella story. E quando um time que não é tão bom ganha de um time que normalmente é muito bom, a gente então chama esse que é o termo, a história da Cinderela. So let me give you an example. Então deixa eu te dar um exemplo. There were these two college basketball teams. Tinha esses dois times só fica aí conosco porque ele está chegando em algum lugar. Tinha esses dois times que estavam disputando junto. One was from the state Virginia. Um era do estado da Virgínia. And one was from the state of Maryland. E o outro era do estado de Maryland. And the team in Virginia was very good.
E o time de Virgínia, do estado de Virgínia, era muito bom. Many people thought that they would actually win the whole tournament. E muitas pessoas pensaram, com certeza, eles vão ser o campeão. They had won 30 games and only lost 2. Eles já tinham vencido 30 jogos e só perdido 2. They were very talented and they looked really good. Eles eram bem talentosos e jogavam em união. And to start off the tournament, they had to play this team from Maryland. E para começar, então, esse ano, a disputa, eles tiveram que jogar contra esse time de Maryland. And this team in Maryland was really bad. E esse time não era bom. They actually haven't even been in the tournament for the past 10 years or so because they were so bad. E eles, por 10 anos, eles não tinham nem entrado para a competição porque eles não eram bons o suficiente. But they barely made it in this year. Mas aí, esse ano, eles, como que, raspando assim, entraram para a competição. And they barely made it in, and the very first team they have to play is the best team in the whole country. E eles entraram, como a gente tem a maneira de dizer, assim, por um fio, e tiveram que logo disputar contra um dos melhores times dos Estados Unidos. And many people had already said, they're going to lose. There's no way that Maryland is going to win this game. E todas as pessoas já estavam apostando no time de Virgínia e todo mundo estava dizendo, com certeza, a Maryland vai perder. Imagine that you're a player on that Maryland team. Imagina você sendo um jogador do time de Maryland. You're watching the news and you're seeing how everybody says, "Oh, it's over. Maryland's, they finally made it, but they're about to leave. It's done for them." E que todas as notícias da mídia coitado do time da Maryland, eles acabaram de entrar, faz não sei quantos anos que eles nem entram, de tão mal que era, e agora vai jogar o time de Virgínia. Acabou para eles. Maryland only had a 1.5% chance of winning the game. Maryland só tinha 1,5% de porcentagem de poder ganhar aquele jogo. And if you're a Maryland player and you're hearing this, you have 2 options. E se você é um dos jogadores de Maryland e você está ouvindo isso, você tem 2 opções. You can either accept it and say, you know what, they're right. I'm not going to win this game. There's no way. Você pode aceitar e dizer, com certeza, eu não tenho como ganhar esse jogo, eles estão certos. Todo mundo que está falando isso, eles estão certos. But they did not choose that option. Mas essa não foi a opção que eles escolheram. They said, you know what, even though the people are saying we're not going to win, we're going to go out there and we're going to try to win this game. E mesmo que ninguém está colocando fé em nós vamos lá e nós vamos ganhar esse jogo. Even though we only have a 1.5% chance of winning, we're going to come out here and we're going to fight. Nós vamos, mesmo tendo só uma porcentagem para ganhar esse jogo, nós vamos vir e nós vamos ganhar. And Baltimore came out and they were hungry and they wanted the game and they actually ended up beating Virginia. E então o time de Maryland veio e eles estavam como determinação de ganhar esse jogo. E eles acabaram vencendo e ganhando sobre o time de Virgínia. If you go out and watch the game, you can see that Maryland was just more hungry than Virginia was. E se você assistir esse jogo, você pode ver como que a fome, a sede daqueles jogadores de ser o vencedor daquele jogo. And this is a Cinderella story. E isso é um exemplo da história de Cinderela no termo de basquete, do jogo de basquete. Well, when somebody doesn't deserve to win and they don't look like they have a chance, but they come out and they do it anyways.
quando alguém não merece a ganhar ou nem talvez pensa que não tem a chance, mas eles vêm e se dá e eles vencem. But it all starts with a hunger. E tudo começa quando você tem fome e sede. Whenever we look throughout Scripture, we see many similar stories. E quando a gente olha nas escrituras, a gente vê muitas histórias que podemos dizer histórias da Cinderela. Some of the greatest stories, I can't even tell you them all because we'd be here all day, were Cinderella stories. Então eu não posso nem mencionar todas as histórias, porque estaríamos aqui todo o dia inteiro, mas muitas das histórias na Bíblia é como se fosse o termo da Cinderela história, como que você não tinha nada para vencer, mas venceu. For example, David and Goliath. Por exemplo, a história de Davi e Golias. This very popular story, and it's popular for a reason. E é popular essa história por uma razão. Because many people can relate to David. Muitas pessoas podem se assimilar com Davi. Because they feel like they're up against an adversary that they don't, that they can't win, but the Lord helps them win anyway. Porque muitas vezes pensamos que estamos contra um adversário que sozinho não temos como vencer, mas com Cristo na frente nós somos vencedores. Paul is another. Whenever he was Saul and he was a bad man, converted him, and even though he didn't deserve to be one of the greatest ministers of all time, he was. Paulo é outra história. Paulo, quando ele era Saulo, ele estava contra a igreja e todo mundo não dava nada, tanto que ele teve problema em eles acreditar que ele era um cristão e que estava pregando Cristo, mas ele foi um dos melhores missionários, pregador da palavra de Deus. And another one was the disciples. E outros, os discípulos. When Jesus came and he was here on earth looking for his disciples. Quando Jesus veio e estava aqui procurando, escolhendo os discípulos, he could have chosen. Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa. I'm sure there were many people who knew the Old Testament law like it was the back of their hand. E eu tenho certeza que tinha muitas pessoas que eram mais qualificadas do que os discípulos, que conhecia a lei como a palma da mão deles. I'm sure there were many people who were smarter and more intelligent than the disciples he chose. E tenho certeza que tinha pessoas que eram mais inteligentes, mais, como disse, qualificadas do que aqueles que Jesus escolheu. But the Lord chose people who were hungry. Mas ele não escolheu eles porque eles eram qualificados. Ele escolheu eles porque estava disponível e tinha fome e sede. He chose fishermen because they were hungry. Ele escolheu pescadores porque eles tinham fome e sede de salvação. And because they were hungry, he can take something that is weak and make it strong. E por causa da fome deles, por causa da disponibilidade deles, ele pôde pegar algo que era fraco e se tornar forte. In the Bible, it says that the Lord will use the weak thing to confound the strong. Na Bíblia, nós vemos que Deus ele usa, às vezes, as coisas que é fraca para confundir os fortes. And that's what I think whenever I think of the disciples. E eu penso nisso quando eu penso sobre os discípulos. God used these people instead of something like a Pharisee or somebody who knew the word of God, but he used a weak thing. E isso que eu penso sobre eles, porque Deus usou alguém que supostamente era fraco, ele poderia ter usado um dos fariseus que conhecia muito melhor, que era forte, aparentemente, mas ele escolheu alguém que podia ser moldável e que estava disponível. An example of God showing his glory through a weak thing is Deuteronomy 7:7. E um exemplo em Deus mostrar a glória dele através de algo que é fraco, Deuteronômio 7:7. 7:7. And it's talking about why the Lord chose to love the Israelites. E está falando
o porquê o Senhor escolheu amar os israelitas. It says, the Lord did not set his love upon you nor choose you because you were more in number than any people. For ye were the fewest of all people. Deuteronômio 7:7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque fostes mais numeroso do que todos os outros povos, pois eres menos em número do que qualquer povo. He's saying that I didn't choose you because you're the biggest nation, but because you're the smallest, I can use you. E aqui está dizendo, eu não te escolhi porque você era a maior nação, ou a nação mais forte, mas por causa da o número pequeno, e por causa, eu escolhi te escolher. God loves to use the weak thing. Deus ama escolher aquilo que é fraco e se tornar forte. And God loves a Cinderella story. E Deus ama uma história de Cinderela. But it all starts with a hunger within us. Mas tudo começa com uma fome dentro de nós. After Jesus had talked to the woman at the well, and he was waiting for his disciples to come back. Depois que Jesus conversou com a mulher samaritana no poço, e ele estava esperando os seus discípulos a retornarem. And we know that Jesus had to come out of his way to get here. He had been traveling for some time. E nós sabemos que Jesus saiu do caminho dele, do trajeto dele, para ir encontrar com aquela mulher no poço. Então, nós sabemos que ele já estava na jornada há alguns dias. And we know, since Jesus was completely man as well as completely God, that he was probably hungry, starving at this point. E nós sabemos também que Jesus, ele era todo homem e todo Deus, então ele sentia fome. And his disciples went to town to go get some meat for him. E os discípulos foi comprar comida. And they return to him with the meat, and they say, "Here you go, Jesus." But he says, "I don't want it." E aí, quando eles retornam com a comida, ele disse, aqui, Senhor, aqui, mestre. E ele disse, eu não quero. And if you're a disciple, you're probably thinking, well, who came and fed Jesus? Who did our job? That's what we're here for. Who fed Jesus? E se você é um dos discípulos, talvez você pensou, ué, quem alimentou Jesus? Esse é o nosso trabalho, mas quem fez o nosso trabalho? Quem alimentou Jesus? But Jesus said, my meat is to do the will of him who sent me, or the Father. Mas Jesus disse, o meu alimento, a comida é de fazer a vontade daquele que me enviou. God is showing that his hunger in the spirit can overcome his hunger in the flesh. E ali, Jesus nos deixou um exemplo, nos mostrando que a fome dele no espírito alimentou a fome do físico. He was showing us that it pays to be more hungry to be in the will of God than hungry for earthly things. E ele nos mostrou também, nos ensinou que paga nós estarmos com fome para a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, do que ter fome pelas coisas naturais, as coisas materiais. We must also share that same hunger for God. E nós temos que compartilhar essa fome e essa sede pelas coisas de Deus. We must share a hunger to be in the perfect will of the Father. E nós temos que ter essa fome e sede de estar na perfeita vontade de Deus. The Lord says in the Bible that he doesn't look on the outside, but he looks at the inward parts. E a Bíblia diz que ele não olha no exterior, mas sim no interior. And when the Lord's eyes are looking through the earth for who he's going to use, who he can show his power through, he's not looking at the goodly on the outside, but he's looking for that hunger on the inside. E quando o Senhor está buscando, quando os olhos dele estão passando pela terra, que ele está buscando alguém que ele possa usar, ele não está olhando pelo intelectual, pelo bem vestido, pelo isso, mas ele está buscando, essa pessoa está disponível, ela tem fome de mim, ela tem sede das coisas de Deus, ela quer ser usada por mim, aonde eu posso mostrar a minha glória, é o que ele está
olhando. So if you feel like you don't deserve to be used by God, E se você se sente hoje, eu não mereço ser usada por Deus, if you feel like you're imperfect and the Lord can use better people than you, e que você se sente imperfeito, e que o Senhor pode usar outras pessoas além de você, then that makes it where God is going to choose you as one of his #1 people that he can use. e isso te qualifica para que Deus te usa, porque aonde a glória dele pode ser resplandecida, é isso que ele está buscando. Let me tell you a little bit about me. Deixa eu te falar só um pouquinho sobre mim. And let me clarify, I'm not telling you about me to glorify myself or brag about me, because I'm not somebody to brag about per se. Eu não estou falando isso para dizer que estou, deixa eu te dizer quem eu sou. Não, eu não estou falando isso para mim, que eu possa ser exaltado. Pelo contrário, eu quero te dizer, eu não sou ninguém. First of all, I'm an orange. Eu sou, para aqueles que conhecem as cores de personalidade, que me conhece, você conhece as cores de personalidade. Eu sou um laranja. And although when you meet me first, you may not think so, E quando você me conhece, talvez você não pensa dessa forma. sadly, I am an orange, although it does has its benefits, it also has its disadvantages as well. Então, eu sou a minha personalidade é uma personalidade laranja, extrovertida. Tem os seus benefícios e tem os seus não tão bons benefícios. I'll be the first to tell you that oftentimes I'm lazy. Eu sou o primeiro a te dizer de que, às vezes, eu não quero fazer nada. Quero apenas não fazer nada. I often wait till the last minute to do the things that are important. Eu, às vezes, espero, muitas vezes espero até o último momento para fazer as coisas que é importante. I don't always stick with things like I should. Eu não sou persistente com as coisas como deveria ser. I'm definitely not a perfect person. Eu estou longe de ser uma pessoa perfeita. I don't always stick with praying like I need to. Eu não oro a quantidade que deveria. I'm not a Bible scholar by any means. Eu não sou um teólogo da palavra. I don't always read like I should. Eu não leio e estudo a Bíblia como deveria. And I could go on and on and on. E eu poderia te falar muitas coisas e você está pensando, e por que ele está dando esse devocional? But the Lord still decided to choose me despite my imperfections. Mas o Senhor escolheu de me usar, independente de todas as minhas imperfeições. And when I heard the calling of God, I began to question, Lord, why me? E quando eu comecei a ouvir a voz de Deus a me chamar, eu comecei a perguntar para ele, por que eu, Senhor? There are so many people out there who are so intelligent and who are so hardworking that you could have chosen. Tem tantas outras pessoas que é muito mais inteligente e são dedicados e disciplinados que o Senhor pode usar. There are better candidates out there than me, God. Tem candidatos muito melhores do que eu aí fora, Senhor. So why would you give me such a great calling and a great promise on my life? Por que então o Senhor me dá uma promessa e um chamado tão grande na minha vida? And the Lord answered me. E o Senhor me respondeu. And he said, because you're hungry. E o Senhor disse, por causa da sua fome. Can I tell you, when the Lord is looking for the #1 characteristic in a person that he can use, it's going to be hunger. E deixa eu te dizer, quando o Senhor está buscando uma característica em alguém que ele possa usar, ele está buscando a característica de que aquela pessoa tem sede e fome de ser moldado. Because you may be like me and you may not be the smartest or hardest working person, but if you're hungry, the Lord can use that. Porque talvez você possa se sentir como eu, não a pessoa mais qualificada, mas se você tem fome, Deus pode usar isso. One of my favorite quotes I've ever heard is from Pastor Mangan, who's a preacher in the United States. Uma das frases minha favorita que eu já escutei do pastor Mangan, um dos pastores das maiores igrejas dos Estados Unidos.
And he said apostolic passion is a deliberate decision. Or you might just say decision. It's a decision that we make every day. Uma paixão apostólica é uma decisão que tomamos todos os dias. I'd like to change that to say apostolic hunger is a decision that we make every single day. E eu quero mudar para dizer assim, uma fome apostólica é uma decisão que temos que tomar todos os dias. Today, when you go throughout your day and your week, I want you to make a decision that I'm going to be hungry for more of God. E hoje, a decisão que, conforme você ter no seu dia, é uma decisão que deve ser: eu quero mais de Deus, eu tenho fome das coisas de Deus, eu tenho fome de ir além em Deus. That the odds may be stacked against you, and you may feel like David in the presence of a giant. E talvez todos os obstáculos estão diante de você e você se sinta como um Davi na presença de um Golias. But if you're hungry, the Lord can use you. Mas se você tem fome e sede, o Senhor pode te usar. And when those days come that you feel like giving up, or the days come where you feel like you win. E quando os dias vêm que você se sente como que abrir mão de tudo e que eu não tenho como vencer. If you're hungry, you'll always find a reason to keep going. Mas se você tem fome, você sempre vai encontrar razões para continuar a sua jornada. I recently became curious with the Roman Empire. Eu, alguns tempo agora, eu me tornei curioso sobre o Império Romano. And I began to ask myself, well, why were they so powerful? E eu pensei, por que eles são tão poderosos? And I began to read and research, and I saw many things like how they would fight their battles and things like that. E eu comecei a pesquisar e eu vi como que eles lutavam as batalhas deles. And I found a very interesting part about the Roman army. E eu encontrei algo muito interessante sobre o exército romano. At one point, they had to fight this man and his army named Hannibal. E uma vez eles tiveram que lutar contra esse homem e seu exército. O nome dele era Hannibal. And many people considered Hannibal to be one of the greatest military generals or leaders of all time. E as pessoas consideravam esse Hannibal como um dos melhores como líder do exército de todos os tempos. And time after time, he would beat the Roman army. E tempo após tempo, ele derrotava o exército romano. And at one point, he wiped out one of the strongest Roman armies ever made. He destroyed all of them. E ponto na história, ele destruiu todo o exército romano. And the only thing left was for him to go take Rome. E a única coisa que faltava era ele ir e tomar posse de Roma. So you would think that Rome would just surrender and say, you know what, we don't have an army anymore, so let's just give up. E aí você pensaria que Roma se rendesse e dissesse: o nosso exército já está derrotado, então vamos nos render a eles. However, they said that Rome didn't even consider giving up. Mas a história diz que Roma nem considerou, nem passou pela mente deles se render. That immediately they began to take citizens, normal people, and begin to make them soldiers and prepare for the army coming. E imediatamente eles pegaram pessoas comuns, cidadãos comuns, e tornaram eles em soldados para esperar um exército formado e que estava vindo. And they never stopped fighting. E eles nunca pararam de lutar. They would keep sending more and more armies at Hannibal, and after he'd slay one, another would come. E esse exército de Hannibal matava grupo de exército romano e eles mandavam outro e mandavam outro. And eventually they would overcome Hannibal over time, and they would win the fight.
E com o passar do tempo, eles ganharam a luta contra Hannibal e contra o exército forte. But it was because Rome was so hungry for growth and power that they kept fighting. Mas é porque Roma, eles nunca desistiram e eles nunca se renderam. They wanted to grow so bad that they didn't even consider giving up because their hunger pushed them. Eles queriam crescer tanto, Roma queria ser uma nação grande, que eles nunca consideraram se render ou jogar a toalha. There will be times in our life where we feel like we've just been slain and just been taking beatings, but if we are hungry, we will keep up and keep going. Vai ter muitas vezes na nossa vida que nós vamos levar, nós vamos sentir derrotado, nós vamos cair, nós vamos levantar e cair de novo e vamos dizer não aguento mais, mas se você tem fome, você vai continuar caminhando e você vai continuar lutando. There'll be times in your calling and your walk with God where you feel like everything is just falling apart. But if you're hungry to do the will of God, then you will keep pushing and fighting. E muitas vezes você vai pensar no seu chamado, meu Deus, nada está acontecendo. Nada agora, eu não posso ver nada. Que chamado é esse? Que promessa é essa? Mas se você tem fome, você vai continuar, você vai perseverar, você vai ir adiante, você não vai parar de lutar. But you have to be hungry. Mas para tudo isso, você tem que ter fome. Você não pode cruzar os seus braços e se render. As I finish, let me tell you about two of my favorite people in the Bible. Vou terminar te dizendo sobre os dois personagens favoritos meu da Bíblia. Elisha and Elijah. Elias e Eliseu. And one day Elijah was just walking down the road. E um dia Eliseu estava caminhando na rua. And as he walks by younger Elisha, as he's working in the field, his garment just touches him a little bit. Elias estava caminhando e conforme ele caminhando, ele passou por um jovem chamado Eliseu e o manto dele tocou Eliseu. And Elijah just keeps walking. E Elias continua caminhando. However, the younger Elisha felt something in the man of God's garment. Mas aquele jovem Eliseu sentiu algo sobre aquele manto que tocou ele. He felt something that he had never felt before. Ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido antes. He said, I don't know what that is, but I'm hungry for that. E ele disse, eu não sei o que é isso, mas eu tenho fome para o que ele tem. And he ran after the man of God. E ele correu atrás do homem de Deus. And he stuck with the man of God. E ele ficou ali, grudou no homem de Deus. Because he was hungry for what he had. Porque ele tinha fome daquilo que ele tinha. And that's why we see later on in their lives when Elijah is about to be taken up. E aí a gente vê o que acontece quando Elias está pronto para ser tomado. That Elijah says, what can I give you before I go? E Elias pergunta para Eliseu, o que eu posso te dar antes de eu ir? And Elisha could have chose anything at this moment. E Eliseu poderia ter escolhido qualquer coisa nesse momento. But he was hungry. Mas ele tinha fome. And he said, I want double what you have. Eu quero porção dobrada da tua unção, do teu espírito. I want double the anointing. Eu quero porção dobrada da tua unção. But it doesn't end here. Mas não termina aí a história. Elijah doesn't just give it to him. Porque Elias apenas não dá para ele. He says, you have to see me when I go up. Você tem que ver quando eu subir. And they kept going on about their lives. E eles continuaram a jornada da vida. But Elisha had to make sure that he positioned himself to always have his eyes on the man of God. Mas Eliseu, ele teve que decidir e se posicionar para que o olho dele sempre estava no homem de Deus. You have to realize that when Elijah would go somewhere, that Elisha would be right with him because he did not want to miss out on the double anointing. E você tem que reconhecer algo que não importava onde Elias fosse, Eliseu tinha que estar ali grudado nele, porque ele não podia perder a oportunidade de porção dobrada. And he got to see the man of God taken up, and the mantle came down, and he got what he asked for.
E ele pôde ver, então, ele estava presente quando o homem de Deus foi tomado, o manto caiu e ele recebeu aquilo que ele queria e tinha fome e sede. But he only got it because he was hungry for it. Mas a única razão que ele recebeu é por causa da fome que ele tinha. So I don't know your situation today. Então, eu não sei a sua situação hoje. I don't know how bad you've messed up in your life. Eu não sei qual foram os seus erros na sua vida. I don't know right now if everything around you just seems like it's just all falling. Eu não sei se a situação sua, o que você está vivendo, parece um caos. But I can guarantee you this. Mas eu posso te garantir algo. If you will be hungry for the things of God, Se você ter fome e sede para as coisas de Deus, then you will find a way to keep going. e você encontrar a maneira em Cristo de continuar marchando, And the Lord will find a way to use you. Deus, ele vai te usar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Hoje nós ouvimos, então, esse devocional. O termo, a história de Cinderela. Quando tudo está oposto, mas que o Senhor, ele levanta, aleluia. A maneira já foi dada para que você vença, para que eu e você conquiste, para que eu e você chegamos lá. O Mac falando sobre a história dele, e eu fiquei pensando sobre a minha história. Uma menina nascida em Belo Horizonte, que pensava que não tinha nada, que nunca ia ser usada, que o Senhor levou para os Estados Unidos, que o Senhor preparou, e eu pensava, Senhor, eu não posso. O Senhor tem muitas outras pessoas, mas quando nós pensamos que não podemos, mas confiamos naquele que pode, e nos dissemos, eis-me aqui, eu não sou capaz, eu não sou ninguém, mas se o Senhor pode usar um jumento, o Senhor pode usar a mim. E foi isso que o Senhor fez. Ele usou e continua usando uma jumenta. E o Senhor pode usar você. Basta você estar disponível. Basta você querer. A minha fome e a minha sede de fazer a vontade de Deus é mais do que viver. Eu só quero viver se eu estiver na vontade de Deus. Porque se eu não estiver na vontade de Deus, é melhor que o Senhor me leve antes que eu saia da vontade dele. Porque a minha vontade é agradar a ele mais do que tudo. E se você tem sede, if you have hunger to be used by God, if you are thirsty, keep going and he will use you. His calling will be fulfilled in your life. Se você tem fome e sede, continua, porque ele vai te usar. E a vontade dele será feita na sua vida. Mas deixa ele fazer. Esteja disponível, eis-me aqui, Senhor. Vamos falar isso. Vamos dizer para o Senhor, eu não sou ninguém. De mim mesmo, Senhor, não tem nada bom. Mas eu me rendo a Ti. Se o Senhor pode usar um jumento, o Senhor pode usar mim. Senhor, tem muitas pessoas que têm sede de Ti, sede de ser usado por Ti. Porque o Senhor fez todos com propósito. Que o seu propósito seja, Senhor, cumprido na vida de cada um. Que o seu propósito seja cumprido na vida da Amanda, na vida da Angelina, in the next life. Lord Jesus, that your purpose, that your call, my Lord, in her life, na vida da Dala, na vida da Esther e do Ricardo, da Glória, da Rena. Use Rena, oh Lord. Do Iséias, da Janice, da Lucimar, da Patrícia e do Valdemar, da Roseli e o meu Marcelo. Senhor, usa, Senhor,
Prepara, Senhor. Oh, Deus, e que eles tenham fome e sede de Ti, que todos os dias que eles se levantam, Senhor, que não tenha obstáculo que façam eles parar, mas que eles venham. Lord Jesus, don't let any obstacle, my God, stop Hannah or Danette, but that they will have hunger to keep going. In the name of Jesus. E que cada um, Senhor, que nem obstáculo que seja levantado diante de você te detém, mas que você continua caminhando, que a tua fome e sede de ser usado por Deus, de fazer a vontade dele, não a tua. Nós não estamos aqui apenas para viver, mas nós estamos aqui para que a vontade dele seja cumprida em nossas vidas. Senhor, faça a tua vontade. E que o nosso coração seja como o teu, Senhor. Que o nosso coração deseje o que o Senhor deseja. Que os nossos olhos estejam firmados em Ti. In the name of Jesus. Aleluia. Tenha força. Não pare diante do obstáculo. Não deixa as dificuldades te deter. Vai adiante, porque você é um escolhido, você é um chamado. E seria melhor não ter nascido do que nascer e a vontade de Deus não ser cumprida. Então não pare, não pare, não pare. Vai adiante, porque Deus está contigo. Aleluia, aleluia. Eu te dou glória, Senhor. Eu te agradeço por esta palavra. I thank you for this word, mighty God. Thank you for using them. Thank you, mighty Jesus, for who you are. Obrigado, Senhor, por falar conosco mais uma manhã. Obrigado, Senhor, por nos lembrar, Senhor, que todos nós temos um chamado. Que todos nós, a única coisa que o Senhor precisa para usar-nos é disponibilidade e fome. Sede da tua presença, da tua vontade. Aleluia. Eu te louvo, Senhor, e eu te dou glória. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que o Senhor te abençoe neste dia. Obrigado por estar conosco em mais um devocional. Que o seu dia seja maravilhoso. Que o seu dia seja abençoado. E lembra, Deus tem um plano na sua vida. Ele tem um chamado para você. Se posiciona na presença dele. Gruda em alguém que está indo em algum lugar. Não fica perto de pessoas que não estão indo em lugar nenhum. Estão parados. Fica perto das pessoas que sabem quem eles são em Jesus Cristo. Gruda nele como Eliseu grudou em Elias. E a sua porção dupla está chegando. Deus te abençoe. Tchau, tchau. God bless you. Love you, Hannah. Love you, Danette. Remember, stay with someone that knows where they're going. And keep going, because the will of God is coming to pass in your life. And it doesn't pass through Portugal. And Danette, my husband saying, that is not through Portugal and through Brazil. Deus te abençoa. Eu amo vocês. E estou muito feliz e ansiosa. Essa é a palavra que eu estava buscando. Ver tudo que Deus tem para você. Só que para isso acontecer, mantenha os seus olhos nele. Gruda em alguém que sabe onde eles estão indo. E confia no Senhor de todo o seu coração. Deus te abençoe. Tchau, tchau.